Oi, gente, tudo bem? Hoje eu provei aqui falar um pouquinho para vocês sobre solos, tá bom? Então, a gente já estudou lá na sala que existem vários tipos de rochas que formam a crosta terrestre ou a litosfera, certo? Agora a gente vai pensar nessas rochas que podem ser magmática, sedimentar ou metamórfica, sofrendo intemperismo. O que seria o intemperismo? Processos químicos, físicos ou biológicos agindo sobre essa rocha, que agora ela vai chamar rocha mãe ou rocha matriz, porque é ela que vai dar origem ao solo depois que ela sofrer esses processos chamados intemperismo. Bom, quando a gente classifica o solo, para a gente classificar, a primeira coisa a gente tem que ver o que tem lá dentro dele. Então a gente pega um pouquinho de solo assim e observa. Às vezes a gente consegue ver, por exemplo, folhas vivas ou mortas, formigas, raízes, quartzo, humus. O solo pode ser mais escuro, mais claro, as partículas dele podem ser grande ou pequena. Por exemplo, se a gente pegar um pouquinho de areia na mão, a gente vai ver que as partículas são grandes, né? Porque em relação à argila, por exemplo, porque as partículas da areia a gente consegue pegar e separar assim na mão, ó, a quantidade de a partícula do solo, né? Ali a gente consegue separar. Já a argila, a partícula é tão pequenininha que a gente não consegue ver aonde é a partícula e separar. Ela é tudo muito, muito junto. E quanto mais junto e quanto menor for a partícula do solo, menos permeável ele vai ser. A palavra permeável vem de permitir. Nesse caso, é permitir a passagem da água. Então, vamos supor, se a gente pega um potinho de areia e joga água, a água ela vai passar facilmente por aquela quantidade de areia, porque ela permite a passagem. Por quê? As partículas são afastadas umas das outras e isso faz com que a água facilmente passe pelas partículas. Já a argila, ela é um solo que a partícula é tão junta, tão junta, tão junta, que a água não passa. Se você já mexeu com argila e fez tipo um potinho assim, você pode jogar água dentro que a água fica parada lá. Ela não passa. Existem os solos que são agrícolas, por exemplo, que naquele solo ele já tem um pouco de areia, um pouco de humus, né, que são substratos que vêm da minhoca, ele tem calcário, então ele já é fertilizado naturalmente, é um solo soltinho, né, com bastante minerais. Tudo isso eu estou falando porque assim, o que caracteriza um tipo de solo é o que ele tem, é do que ele é constituído, tá bom? E o que torna ele permeável ou não é o tamanho das suas partículas e o quanto elas são próximas umas das outras, certo? Então vamos retomar aqui. Por exemplo, se eu tenho um solo arenoso, ou seja, areia, quando eu olhar para esse solo eu vejo pouca matéria orgânica e muito quartzo. Depois eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem do solo arenoso. É até bonito de olhar no microscópio. Quando a gente voltar, a gente vai olhar no microscópio as partículas da areia. Já a argila, a gente não consegue ver nem no microscópio o tamanho da partícula, de tão pequeno que é. O solo umífero é aquele solo que tem minhoca, raiz, folha, é um solo cheio de matéria orgânica, por isso ele é mais escuro. E a gente consegue classificar por causa disso, dessa composição que ele tem, tá bom? Espera um pouquinho só. Já que a gente falou de solo umífero, vamos falar um pouquinho sobre as minhocas. Onde tem muita minhoca, o solo ele é mais solto e mais úmido. Primeiro, a minhoca ela faz a transpiração dela, a mudança de quantidade de água dela pela pele. Então ela precisa estar em lugar úmido. Então, onde tem minhoca, o solo é mais úmido. Onde tem minhoca, o solo também é muito escuro, porque ela produz uma matéria chamada humus que deixa esse solo cheio de nitrogênio transformado, que é um nutriente muito importante para o solo. E aonde tem minhoca, o solo é solto, porque elas ficam fazendo galerias, ela fica cavando para passar, se locomover, e isso faz com que o oxigênio seja mais presente no solo. Olha, isso acaba sendo bom para as plantas, porque aonde o solo é solto, as raízes das plantas conseguem se aprofundar mais para buscar água e a planta consegue crescer mais saudável. Isso é muito bom. Já o solo arenoso é aquele solo que tem muito mais quartzo do que matéria orgânica e humus. Tem muito. O máximo que você vai encontrar de matéria orgânica ali no solo arenoso é, por exemplo, conchinha quebrada. São calcários, né? Então, poucos tipos de vegetação conseguem crescer naquele tipo de solo. Olha, de novo a gente está falando de adaptação. Tudo que tem no nosso planeta é muito dinâmico e é muito
todos os fatores biológicos se relacionando com os fatores que não são biológicos, por exemplo, os fatores físicos, como o solo, geram tudo que existe. Né? Então, existem seres vivos adaptados a todos os tipos de solo e nós precisamos de todos os tipos, indiretamente. Certo? Espero que tenha ajudado. Eu vou deixar uma atividadezinha curtinha aqui para vocês fazerem lá no Kahoot, baseado no que a gente conversou aqui. E depois eu vou marcar uma videoaula para a gente conversar sobre o que eu postei aqui, tudo bem? Um beijo, a gente vai se falando.